Você já sentiu, no silêncio da sua mente, que vê além do que os olhos conseguem captar? Que sua alma percebe nuances que o mundo insiste em esconder, verdades que ferem e belezas que só os corações inquietos conseguem tocar? Imagine carregar essa visão como uma chama ardente que ilumina, mas também queima, um fogo que queima a superfície e queima as certezas. Essa é a condição dos espíritos livres, almas que não se deixam acorrentar pelas convenções, que ousam questionar o conforto das ilusões e que vivem na fronteira entre a luz e a sombra, entre o conhecido e o inexplicável. Carl Gustav Jung, o profundo explorador da alma humana, dedicou sua existência a desvendar os mistérios desses seres excepcionais. Ele sabia que, para eles, viver é um paradoxo intenso, uma liberdade incomparável combinada a um peso que poucos conseguem suportar. Ser um espírito livre é carregar a sensibilidade de ver demais, sentir demais, entender demais, enquanto a maioria prefere a cegueira confortável. É viver num constante conflito entre o desejo de ser inteiro e a ameaça do isolamento. Imagine estar em meio a uma multidão, mas sentir-se invisível, porque sua profundidade não cabe no mundo raso que o cerca. Imagine querer gritar verdades que parecem silenciar, querer se mostrar inteiro, mas ser recebido com medo ou incompreensão. Este vídeo é para você que carrega essa chama dentro do peito, para quem sente a inquietude de uma alma que não se contenta com o superficial e anseia por significado real. Vamos juntos desvendar o que Jung nos ensinou sobre a psicologia dos espíritos livres, sobre o que significa ser chamado a essa jornada de autoconhecimento, coragem e, sobretudo, liberdade. Você está prestes a entender que ver demais não é um castigo. É uma revelação, um convite para abraçar a sua essência mais profunda, por mais desafiadora que ela seja. Prepare-se para mergulhar fundo, para enfrentar suas próprias sombras e talvez para encontrar a luz que só a alma desperta pode alcançar. Você já sentiu que sua mente nunca se aquieta, que seus pensamentos correm por trilhas invisíveis que ninguém mais parece notar, que as perguntas mais profundas surgem no silêncio da noite, quando tudo ao seu redor parece descansar, mas você permanece acordado, inquieto, buscando sentido? Esse é o território dos espíritos livres, uma jornada solitária e intensa entre a luz da consciência e as sombras ocultas do inconsciente. Carl Jung entendeu que essa viagem interna não é um caminho simples. É uma travessia por territórios desconhecidos, onde habitam não só nossas maiores forças, mas também nossos medos mais profundos. Ser um espírito livre é estar disposto a olhar para dentro, mesmo quando o que encontra não agrada ou assusta. É aceitar que a luz só é verdadeira quando convive com a sombra, que a autenticidade nasce do confronto com as partes ocultas do eu. Você que está aqui, pode reconhecer essa luta. Sente que há muito mais dentro de você do que se permite mostrar, que a superfície da vida cotidiana não basta para sua alma inquieta. É um paradoxo. A liberdade do espírito livre é também sua prisão, pois ele carrega o peso de ser diferente, de não se encaixar, de questionar o que os outros aceitam sem questionar. Jung chamou isso de processo de individuação, um caminho que exige coragem para se desvincular das máscaras sociais, para romper com os padrões herdados, para assumir sua verdade mesmo diante do desconhecido. Mas essa jornada não é para os fracos. É um caminho que desafia o conforto, que pode trazer dúvidas, solidão e até dor. Por isso, é fundamental encontrar companheiros de caminhada, almas que, assim como você, buscam a autenticidade e não temem a profundidade. Se essa busca ressoa em seu coração, convido você a se inscrever neste canal. Aqui, exploramos juntos as trilhas do autoconhecimento, da coragem e da liberdade interior. Juntos, podemos criar um espaço onde a voz do espírito livre ecoa, onde a luz e a sombra são acolhidas, onde a complexidade da alma é celebrada. Não permita que o peso da consciência o paralise. Use essa força para se libertar, para crescer, para iluminar seu próprio caminho e o de outros. Você não está só nessa jornada. Você já experimentou a sensação de estar cercado por vozes, mas nenhuma delas realmente ouvir o que você tem a dizer, de estar em meio a multidões, mas sentir-se profundamente só, como se fosse um estranho observando o mundo pela fresta de uma porta que nunca se abre completamente.
Essa é a solidão que acompanha os espíritos livres. Uma solidão que vai muito além do vazio físico, que se instala na alma, que desafia a necessidade humana de pertencimento e conexão. Sara conhecia bem essa solidão, não a solidão da ausência de companhia, mas a da invisibilidade emocional e intelectual. Ela sentia que seus pensamentos, suas emoções e sua visão do mundo eram tão complexos e profundos, que raramente encontravam espaço para se expressar e serem compreendidos. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra para compreender essa solidão. Para ele, o espírito livre vive em uma tensão constante entre a necessidade de se relacionar com o mundo externo e o chamado irresistível para voltar-se para dentro, para o silêncio da própria alma. Essa tensão cria uma distância dolorosa entre o ser e o ter que ser, entre a autenticidade e a adaptação social. O espírito livre muitas vezes é visto como um outsider, alguém que não se encaixa nas regras do jogo social, que não aceita as respostas prontas, que desafia o status quo simplesmente por ser fiel a si mesmo. Essa postura pode ser admirada, mas também pode ser incompreendida, gerando isolamento e rejeição. Sara sentia esse paradoxo diariamente, a liberdade de pensar e sentir intensamente e a prisão da solidão que essa liberdade impõe. Mas Jung nos mostra que essa solidão é, na verdade, um espaço sagrado, um campo fértil onde a consciência se expande e onde a verdadeira individuação acontece. É na solidão que o espírito livre encontra a si mesmo, aprende a acolher suas sombras e suas luzes, e constrói a base para uma autenticidade que não depende da aprovação externa. No entanto, esse processo exige coragem e paciência, porque a solidão pode ser tão assustadora quanto necessária. Ela desafia nossas feridas mais profundas e nos convida a entrar em contato com o que fomos condicionados a negar. Sara descobriu que, para sobreviver a essa solidão, precisava cultivar uma relação de amor e respeito consigo mesma, um diálogo interno que a fortalecesse e a confortasse nos momentos de desamparo. Essa autoaceitação é a chave para transformar a solidão do espírito livre em uma aliada poderosa, porque a verdadeira liberdade não está em fugir da solidão, mas em aprender a habitá-la com plenitude. E assim mesmo na solidão, o espírito livre encontra um caminho para a conexão, não a conexão superficial que o mundo oferece, mas a conexão profunda consigo mesmo, que irradia para o mundo de forma autêntica e transformadora. Você já sentiu o peso de vestir uma máscara tão pesada, que ela parece sugar a sua energia vital? Essa é a realidade silenciosa dos espíritos livres que, para sobreviverem num mundo que exige conformidade, aprendem a esconder sua essência profunda atrás de uma persona cuidadosamente construída. Sara conhecia bem essa máscara, o sorriso que não refletia seu estado interior, as palavras escolhidas para agradar, as emoções contidas para evitar desconfortos alheios. Ela sabia que, para ser aceita, precisava se ajustar a um padrão, mesmo que isso significasse abdicar temporariamente de sua verdade. Carl Jung chamou essa persona de máscara social, o disfarce necessário para a convivência, mas que se torna um cárcere quando nos identificamos demais com ele. Essa dupla vida, entre o que somos e o que mostramos, cria um cansaço profundo, um desgaste emocional, que não se resolve com descanso comum. É uma fadiga da alma, um esgotamento silencioso que corrói a autenticidade. Você que escuta essas palavras, talvez reconheça essa exaustão. O esforço constante para adequar-se, para suavizar sua intensidade, para conter sua inquietação. O medo de mostrar demais, de ser visto como diferente, de ser rejeitado. Mas Jung nos ensina que essa máscara, por mais necessária que seja em certos momentos, não pode se tornar nossa identidade principal. Porque quanto mais nos fundimos a ela, mais nos afastamos do nosso eu autêntico, aquele que pulsa, que sente, que sonha e que sofre. Sara descobriu que o primeiro passo para aliviar essa fadiga é reconhecer a máscara, vê-la com honestidade e compaixão. Entender que ela é uma proteção, mas que também é uma barreira para a conexão verdadeira. E aos poucos, aprender a relaxar essa máscara em espaços seguros, com pessoas que acolhem sua profundidade, sem exigir conformidade. Se você se identificou com essa luta silenciosa, curta este vídeo. Esse simples gesto é um reconhecimento da sua coragem e um convite para que juntos possamos criar um espaço onde a autenticidade floresce, livre do peso das máscaras.
Porque o espírito livre não precisa carregar sozinho esse fardo. A força na vulnerabilidade compartilhada, na empatia que une aqueles que buscam viver sem disfarces. E mesmo que a máscara seja necessária para navegar o mundo, que ela nunca apague o brilho do seu eu verdadeiro. Existe um momento na jornada do espírito livre em que o olhar profundo não pode mais se esquivar das partes ocultas que habitam seu interior. A sombra, essa parcela de nós mesmos que guardamos com medo, vergonha ou negação, surge como um convite inadiável para o encontro consigo mesmo. Sara experimentou essa convocação intensa. Por anos, evitou encarar suas dores, seus medos, seus aspectos que julgava inaceitáveis. Mas a lucidez que carregava trouxe à tona a necessidade de abraçar tudo que é parte de sua essência, sem exceções. Carl Jung nos alertou que a sombra não é um inimigo a ser combatido, mas um aspecto fundamental do self a ser reconhecido e integrado. É na sombra que residem não só as fraquezas e vulnerabilidades, mas também potenciais não desenvolvidos, talentos escondidos e energias vitais reprimidas. Rejeitar a sombra é rejeitar uma parte essencial do que somos, perpetuando um desequilíbrio interno que se manifesta em conflitos, ansiedades e dificuldades nos relacionamentos. Por outro lado, acolher a sombra é um ato revolucionário de amor próprio e coragem. Significa aceitar a totalidade do ser, permitindo que a luz e a escuridão coexistam em harmonia. Sara, ao iniciar esse processo, sentiu o desconforto do confronto, mas também a libertação que vem da verdade. A sombra, antes temida, tornou-se um guia, uma fonte de autoconhecimento e de força renovada. Jung chamou esse processo de individuação, a caminhada rumo à integração dos opostos que nos habitam, para que possamos ser seres inteiros e autênticos. Esse caminho não é linear nem fácil. Exige paciência, compaixão consigo mesmo, e a disposição para encarar os aspectos menos agradáveis sem se perder neles. Mas os frutos dessa jornada são imensos. Uma maior estabilidade emocional, relacionamentos mais autênticos e uma conexão profunda com o próprio propósito. Você que escuta essas palavras, pode sentir o chamado para esse encontro, uma chance de transformar o peso da consciência em sabedoria e liberdade interior. Aceitar a sombra é abrir espaço para a verdadeira luz que habita em você, uma luz que não teme as tempestades internas porque sabe que elas fazem parte do crescimento. Assim, o espírito livre deixa de ser prisioneiro das máscaras e medos para se tornar mestre da própria alma, caminhando com integridade, coragem e profundidade. Você já sentiu que sua sensibilidade é como um mar profundo, capaz de abraçar o mundo inteiro, suas alegrias, suas dores, seus silêncios, que cada emoção, cada sutil mudança no ambiente, reverbera em seu interior como uma onda que não se consegue controlar. Sara, como espírito livre, vivia essa intensidade de forma quase física. Ela não apenas via o que os outros viam, ela sentia o que os outros evitavam sentir. Essa sensibilidade ampliada era tanto um dom quanto um fardo, uma bênção e um desafio que moldavam sua experiência de vida. Carl Jung observou que os indivíduos que vivem com essa profundidade emocional enfrentam uma sobrecarga psíquica constante. A sensibilidade, quando não compreendida ou acolhida, pode se transformar em fonte de sofrimento, levando à exaustão e ao isolamento. O espírito livre, ao carregar as emoções próprias e as alheias, torna-se uma espécie de esponja emocional, absorvendo dores e alegrias, angústias e esperanças que muitas vezes nem são suas. Essa empatia intensa cria uma tensão entre o desejo de se conectar profundamente e o medo de se perder no mar de sentimentos dos outros. Sara descobriu que essa dualidade exigia cuidados especiais. Não bastava doar-se, era necessário estabelecer limites, aprender a distinguir entre o que era seu e o que pertencia ao mundo externo. Jung enfatizou a importância do autocuidado para aqueles que possuem essa sensibilidade. A capacidade de se proteger, de se preservar, é fundamental para que essa luz interior continue a brilhar sem se apagar. A sensibilidade profunda não é sinal de fragilidade, mas de uma conexão intensa com a vida em sua totalidade, com suas sombras e seus brilhos. O desafio está em navegar esse oceano sem naufragar,
encontrando formas de ancorar-se no próprio ser para que a empatia se torne fonte de força, e não de desgaste. Sara aprendeu que a verdadeira força da sensibilidade está em sua integração, no reconhecimento de que ser tão profundamente afetado é um convite para o crescimento, para o aprofundamento do amor e da compaixão. É uma jornada de equilíbrio entre abertura e proteção, entre entrega e resguardo. Nesse equilíbrio, o espírito livre encontra a liberdade de ser inteiro, sensível, intenso, verdadeiro, sem medo de se quebrar, porque sabe que é na própria fragilidade que reside a sua maior força. Você já sentiu o peso de carregar uma luz que não combina com a escuridão ao seu redor, de ser aquele que questiona quando todos aceitam, que sente quando todos ignoram, que busca quando todos parecem satisfeitos? Ser um espírito livre é, antes de tudo, ser diferente. E essa diferença, por mais preciosa que seja, tem seu preço. Sara viveu essa realidade de perto. Sua autenticidade, que brotava como uma flor rara em terreno árido, despertava admiração, mas também medo e rejeição. Ela sabia que ser fiel a si mesma significava, muitas vezes, nadar contra a corrente, enfrentar olhares desconfiados e portas fechadas. Carl Jung falou muito sobre essa coragem necessária para a individuação, o processo de se tornar um ser inteiro e único. Ele reconheceu que essa jornada é repleta de desafios, especialmente porque a sociedade prefere a conformidade e teme a diferença. A coragem de ser diferente exige enfrentar o julgamento, a incompreensão, a solidão. É resistir à pressão para se encaixar, para reduzir sua luz para caber em espaços pequenos. Sara enfrentava esses momentos de dúvida e medo, mas descobriu que renunciar à própria essência traz uma dor muito maior do que a rejeição externa. Ser autêntico é um ato de rebeldia silenciosa, uma afirmação de que sua verdade vale mais do que a aceitação fácil. Essa rebeldia, contudo, não é um ato de desafio vazio, mas uma expressão profunda de amor próprio e respeito pelo próprio caminho. E você, que escuta estas palavras, talvez reconheça essa luta interna, o desejo de ser aceito e o impulso de ser fiel a si mesmo. Gostaria de saber, nos comentários, qual tem sido o maior desafio para você nessa jornada de autenticidade. Compartilhe sua história, sua dor, sua vitória. Sua voz é um farol que pode iluminar o caminho de outros que, assim como você, caminham entre a luz e a sombra. Porque no fundo a coragem de ser diferente é o que torna cada espírito livre uma chama indispensável para o despertar coletivo. Há um fardo silencioso que acompanha aqueles cujas almas veem além. Uma consciência ampliada que captura não apenas o que está à frente, mas também o que permanece oculto, submerso nas sombras do mundo e da psique. Sara sentia esse peso todos os dias. Era como se carregasse nos ombros a responsabilidade de enxergar o que muitos preferiam ignorar, as injustiças veladas, as dores não ditas, os padrões invisíveis que movem o comportamento humano. Carl Jung descreveu essa expansão da consciência como um despertar que poucos experimentam e que, ao mesmo tempo em que traz clareza, traz também um isolamento inevitável. Porque ver demais implica estar em desacordo constante com a superfície ilusória que a maioria aceita como realidade. O espírito livre se torna, então, um navegante entre dois mundos, o mundo visível, onde as regras são claras e as relações são superficiais, e o mundo invisível, onde as forças profundas atuam e onde o verdadeiro sentido se revela. Esse trânsito é desgastante. O conflito entre o real e o invisível gera uma sensação de deslocamento, de não pertencimento, que pode se manifestar em ansiedade, melancolia e até em crises existenciais. Sara descobriu que essa expansão da consciência exigia um aprendizado contínuo de equilíbrio, saber quando mergulhar fundo e quando ancorar-se na realidade cotidiana. Jung nos alerta que a consciência ampliada não é um dom sem custo. Ela requer força para resistir às pressões sociais que buscam simplificar, negar e mascarar as complexidades da existência. Esse peso da consciência também é uma fonte de sabedoria e compaixão. Quem vê demais entende a fragilidade humana, a interconexão de todas as coisas e a urgência de buscar um sentido maior. Mas essa compreensão pode ser solitária, porque poucos estão dispostos a encarar o que está além do véu do cotidiano. Sara percebeu que, para sustentar essa consciência,
era essencial cultivar práticas que fortalecessem seu equilíbrio interno. Meditação, silêncio, contato com a natureza e a busca por conexões profundas e verdadeiras. Assim, o peso da consciência deixa de ser um fardo imobilizador para se tornar uma bússola que guia o espírito livre em sua jornada de autenticidade e propósito. A consciência expandida não é uma escolha fácil, mas é a essência da liberdade verdadeira, a liberdade de ver, sentir e ser, mesmo quando o mundo prefere olhar para outro lado. Você já sentiu que sua vida é uma dança constante entre momentos de caos profundo e períodos fugazes de harmonia? Que seu ser oscila entre o desassossego da busca e a serenidade do encontro? Sara conhecia bem essa dança. Sua alma inquieta vivia nesse vai e vem, na tensão entre o desconhecido interno e a necessidade de estabilidade. Essa oscilação não era sinal de fraqueza, mas a expressão natural do processo de individuação, o caminho que Jung descreveu como a jornada para se tornar inteiro. Individuar-se é se despir das máscaras e ilusões que o mundo impõe e encontrar a própria voz, o próprio ritmo, o próprio sentido. Mas esse processo raramente é linear ou confortável. Jung destacou que o processo de individuação envolve confrontar o caos interno, as partes fragmentadas, as feridas não curadas, as sombras que resistem à luz, mas também envolve a capacidade de integrar essas partes em um todo coerente, onde a diversidade interna encontra equilíbrio e a autenticidade floresce. Sara percebeu que essa integração não significava a eliminação das tensões, mas aprender a dançar com elas, a reconhecer sua função e a acolher sua presença como parte da experiência humana. A vida do espírito livre é essa dança delicada entre o tumulto e a paz, entre a incerteza e a confiança, entre a solidão e a conexão. Cada passo dessa dança é um convite para crescer, para expandir, para abraçar a complexidade que habita em nós. Jung afirmou que a individuação é o único caminho para a verdadeira liberdade. Não a liberdade externa, mas a liberdade interna de ser quem realmente somos, sem máscaras, sem concessões. Mas para alcançar essa liberdade, é preciso coragem para enfrentar o caos e sabedoria para encontrar a harmonia. Sara aprendeu que mesmo nos momentos mais difíceis, a dança continua, e que cada passo, mesmo os errados, faz parte do movimento rumo à plenitude. E você que acompanha essa jornada, talvez reconheça essa dança em sua própria vida, os momentos de inquietação e os instantes de paz, os questionamentos e as certezas que vão e vêm. Essa dança é a marca do espírito livre, o ritmo que pulsa em sua alma e o caminho para a realização do self. Chegar até aqui não é apenas o fim de um vídeo. É o início de uma jornada profunda, um encontro com o âmago daquilo que significa ser um espírito livre em um mundo que muitas vezes tenta nos apagar ou reduzir à superficialidade. Você que me acompanha, que sentiu o peso e a beleza de enxergar além das aparências, que carregou a solidão do olhar aguçado, que aprendeu a dançar com o caos interior e a buscar a harmonia mesmo nas tempestades, está diante de um chamado maior, um chamado para continuar sendo luz em meio à escuridão, para seguir vivendo a autenticidade mesmo quando tudo parece conspirar contra ela. Carl Gustav Jung nos deixou um legado poderoso. A alma livre não está destinada a caminhar isolada, embora isso possa parecer uma realidade em muitos momentos. Ela faz parte de uma rede invisível de consciências despertas, almas que, juntas, constroem um novo horizonte para a humanidade. Um horizonte onde a verdade, a profundidade e a liberdade são valores inegociáveis. Este chamado é um convite à coragem. A coragem de olhar para dentro e abraçar todas as partes de si mesmo, a coragem de ser vulnerável e mostrar a sua verdade, mesmo que isso incomode, mesmo que cause rejeição. Porque a liberdade do espírito livre nunca foi um caminho fácil, mas é o único caminho que leva à plenitude verdadeira. Quando você decide integrar suas sombras, celebrar suas luzes e acolher a totalidade do seu ser, não está apenas se transformando, está sendo um agente de transformação para o mundo. Cada passo seu, cada escolha autêntica, cada momento de presença consciente reverbera no coletivo, ajudando a curar feridas antigas e a criar espaços onde outros também podem despertar. Esse é o peso e o privilégio
da alma que vê demais. Você carrega a responsabilidade de ser um farol, uma voz que não se cala, uma presença que acolhe e inspira. Eu quero convidar você a continuar essa caminhada comigo. Se este vídeo tocou sua alma, inscreva-se no canal. Aqui, cultivamos um espaço sagrado de reflexão, crescimento e autoconhecimento, onde cada história é respeitada e cada ser é acolhido. Curta este vídeo para fortalecer essa rede de espíritos livres que busca mais do que respostas fáceis, que busca sentido, verdade e profundidade. E mais do que tudo, deixe seu comentário. Conte o que essa jornada despertou em você, qual desafio está enfrentando, qual luz conseguiu acender. Sua voz é uma ponte que conecta corações e mentes, um elo indispensável para a construção dessa comunidade viva e pulsante. Sinta-se privilegiado, porque poucos têm a coragem de olhar para dentro e aceitar o que encontram. Poucos têm a bravura de carregar essa chama que pode parecer pesada, mas que é o combustível para a verdadeira liberdade. Ver demais não é um fardo a ser lançado fora, mas um dom a ser cuidado e cultivado. Sua sensibilidade, seu olhar profundo, sua inquietude são as ferramentas que este mundo desesperadamente precisa para evoluir. A jornada do espírito livre é longa, por vezes solitária e cheia de desafios, mas também é uma aventura extraordinária, a aventura de se tornar inteiro, verdadeiro e plenamente vivo. Obrigado por estar aqui, por abrir seu coração, por se permitir essa experiência de transformação. Que sua luz brilhe cada vez mais forte, iluminando não só seu caminho, mas o de todos que cruzarem sua existência. Que sua alma continue a ver além do véu, enxergando a verdade que liberta e o amor que cura. Seja bem-vindo à tribo dos espíritos livres. Aqui, você é visto, ouvido e amado exatamente como é. Um ser complexo, intenso e magnífico. A estrada segue, e o mundo espera pela sua luz.